Olá pessoal, a paz do Senhor, você que é nosso ouvinte, aonde chegar esta palavra, tanto faz aqui no Rio de Janeiro, Brasil, Argentina, aonde quer que essa palavra chegue nos confins do mundo, a paz do Senhor para vocês. Meu nome é Fernando Pinto, sou evangelista na casa do Senhor pela sua misericórdia. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, pedir direção ao Senhor, meditei na palavra, e cheguei à seguinte conclusão, dada pelo Espírito Santo, claro, sobre o título. Resolvi dar este título, a palavra dia. A palavra dia, nosso cotidiano. O que é? Do original grego, é chamada de aion. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 5, o Senhor é o nome que o Senhor dá ao espaço de tempo entre luz e trevas. Diz assim, em Gênesis capítulo 1, verso 5. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro. Então, esse espaço do dia, ele é o espaço de tempo entre luz e trevas. É o que nós chamamos de dia. Sendo que trevas, do original, Rio, disse noite. Ele é tido como um período de 24 horas, dia e noite, ou seja, um espaço de tempo. Nas Escrituras, são citados 28 tipos de dias. 28 tipos de dias são citados nas Escrituras Sagradas. Destes 28, vamos apenas citar meia dúzia, seis deles, 6 desses dias. O primeiro dia é o chamado Dia da Prosperidade. Ele está no livro de Eclesiastes. O Dia da Prosperidade está citado em Eclesiastes no capítulo 7. No capítulo 7, do verso 10 ao 14, diz assim a palavra do nosso Deus: Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este. Porque nunca, com sabedoria, isto perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é ela que dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, lembra que eu falei contigo, dia da prosperidade? No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem não ache que tenha de vir depois dele. Ok, amados? Então nós vemos o dia da prosperidade, mas o Senhor nos diz aqui na sua palavra que ele fala sobre 2 tipos de sombra: a sombra da sabedoria e a sombra que serve, e como de sombra serve o dinheiro. Mas ele atenta-nos a seguir uma situação diferente, a sabedoria. Por quê? Porque a excelência da sabedoria é ela quem dá vida ao possuidor. Mas muitos têm se deixado levar pelo dinheiro, ou seja, ao invés da sabedoria do Senhor, da vida, quem dá vida é o Deus que eles chamam de mamon, é o dinheiro, são as coisas deste mundo, cuja traça corrói, o ladrão rouba, a ferrugem consome. Não é isto que Deus quer para nós. Nós vimos aqui que ele fez um em oposição ao outro. Agora, o segundo dia
é chamado do dia da angústia. Está lá no livro de Isaías, capítulo 17. Isaías, capítulo 17, do verso 10 ao verso 11. Vamos passando pelos dias. Primeiro da prosperidade, o segundo da angústia. Isaías, capítulo 17, do verso 7 ao 11. Diz assim: naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram os seus dedos do homem, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e, pela manhã, farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Então nós vemos aqui que certamente o dia da angústia ele vem e virá. Por quê? Porque o Senhor fala: naquele dia tentará o homem para o seu Criador. Por quê? Porque eles adoram outras coisas. Naquele tempo, o povo adorava outras situações, adorava outros deuses, queimavam incenso a outros deuses, mas eles se esqueciam. Eles tinham de tudo, olha, as suas cidades eram fortes, mas se tornariam como os lugares abandonados. O Senhor, ele dá a chance a todos. A todo momento ele tem dado essa chance de sobrevivência. Olha o que ele diz. Nos dias de hoje tem sido a mesma coisa, amados. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Viu, amados? Nós, hoje, como igreja, a igreja, muitos têm se esquecido do Senhor, muitos têm dado valores às coisas temporais, às coisas passageiras, às coisas mundanas. Muitos têm, como foi com Israel, se misturado com as coisas mundanas, têm se deixado se corromper a sua mente, o seu coração, tem se afastado do Senhor. Aí às vezes você fala, que isso? O próprio Deus acaba de dizer aqui, ele nos diz aqui, olha, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Então não adianta de nada o homem fazer as coisas boas, como ele diz aqui, plantar plantas formosas, fazer a cerca, diz aqui, olha, pela manhã farás com que a tua semente brote. Ou seja, é você, ele está dizendo que é você quem vai dar força para a sua semente. Por quê? Mas ele diz aqui, ó, tu vais ter a tua colheita, vai, certamente tu colherás. Mas olha aqui, ó, a tua colheita ela voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Amados, ou seja, tudo aquilo que nós plantamos sem a permissão, sem a vontade do Senhor, amados, nada disso tem valor. Por isso que ele é chamado do dia da angústia, amados. E nós, então, temos que ter muito receio e ficarmos sempre debaixo da poderosa mão do Senhor. Vamos para o terceiro dia, que é o dia da revelação do Filho, o Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, estou procurando o Evangelho de Lucas no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, do 22 ao 30. Vamos para o dia da revelação do Filho. O Evangelho de Lucas, capítulo 17,
do verso 22 ao 30. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, Jesus, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades nem os sigais, porque, como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então, amados, o dia da revelação do Filho, muitos estão deixando passar coisas espirituais tremendas, como uma passagem desta. O Senhor tem nos revelado através da sua palavra sobre o que diz o Filho do Homem, sobre a sua vinda. Nós vemos aqui que no primeiro, mais primeiro convém que ele padeça. Amado, nós temos que ver, há de convir, que nós temos de ver que ele já padeceu muito. Ele padeceu na cruz por nós. Ele padeceu na cruz por um povo que um dia a sua graça, através da sua graça, nós reconheceríamos aquele sacrifício na cruz. Mas vejam bem, que ele padeça muito e que seja reprovado por esta geração. Amados, a todas as gerações de lá para cá têm reprovado o Senhor. Querem saber muito de conhecimento, querem saber muito de possuir coisas materiais, bens materiais, mas se esquecem das coisas espirituais. Não é isto que Deus quer de nós. Ele citou aqui pessoas, ele citou aqui, como nós vemos aqui, ó, Noé. Assim será como nos dias de Noé. Olha só, o filho do homem, olha só, no dia do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam-se. Ele citou aqui Ló, da mesma maneira. Não adianta, Ló já estava ao ponto de não aguentava mais naquela cidade, aquele pecado, era pecado em cima de pecado. Ou seja, falava-se de Deus para eles, falava-se de Yahvé para eles, e eles não estavam nem aí, estavam corrompidos pelo pecado. Amados, então este foi o dia da revelação, este será o dia da revelação do Filho de Deus. Vamos para o quarto dia agora, o dia da salvação. Vamos para 2 Coríntios, estamos falando da palavra dia, algo sobre a palavra dia. O dia não é só nascer e o pôr do sol e o nascer de novo, não. O dia que nós estamos falando é sobre o dia do Senhor. Então chegamos no quarto dia, o dia da salvação, em 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 1 e 2, nos diz assim a palavra do Senhor. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia
da salvação. Então, amados, nós vemos que ele fala, nós falamos da vinda do Filho de Deus, da volta do Filho, o dia do Filho de Deus, a sua volta. Será como um trovão, será muito rápido. Amados, hoje a graça de Deus, ela está sobre nós, diz a palavra. E ele diz aqui, cooperando também ele a vós, exortamos, vos chamamos, vos empurramos, digamos assim, vos excitamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Mas agora, o porquê deste dia que o apóstolo Paulo cita aqui para os coríntios, que serve de exemplo para nós. Vamos ler a causa disto aqui. Está, não um pouquinho atrás, um livro atrás, está em 2 Coríntios, no capítulo 5, do 14 ao 21. É necessário que eu leia para que nós fiquemos dentro do contexto, amados. Nós estamos falando sobre o dia da salvação. Amados, a salvação é uma coisa que nós não podemos deixar passar, amados. Nós não podemos. Nós temos que buscar com todas as nossas forças esse Deus maravilhoso que nos dá esta chance, que nos dá essa chance de falarmos da sua palavra, você que está do outro lado recebendo. Amados, não deixemos de forma alguma que o pecado venha a limitar a nossa relação íntima com o Eterno. Amém, amados? Vamos ler então a causa do dia desta salvação que nós lemos aqui agora. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 14 em diante, ele diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, Jesus, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Mas nem todos o querem, amados. Nem todos querem a Jesus. Nós vimos ali aquela geração perversa. Existe uma geração neste mundo, amados, que não estão nem aí para Deus. São orações contrárias. Então, amados, é muito vasto, é muito vasto. Só pela graça de Deus que nós damos este valor, que ele morreu por todos. João 3,16. E ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Não conhecemos mais Jesus segundo a carne. Sim, que ele foi ressurreto aos céus. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, olha o que a palavra diz: contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Nós agora o adoramos em espírito e em verdade. Diz assim no verso 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma diferença entre o velho homem e o novo homem. O homem que estava morto em pecados e delitos e não tinha Deus, só ouvia falar de Deus. E o homem que foi salvo, que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, é a diferença. Eis que tudo se fez novo na vida deste. E tudo isto provém de quem? Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Foi-nos dado o ministério de reconciliação, amados. Ele explica aqui, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Por isso é um dos motivos, ou um dos vários motivos, digamos assim,
que lá no capítulo 6, o Senhor nos mostrou: aqui não recebais a graça de Deus em vão. Os nossos pecados, amados, e como ele diz, ele expôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte, verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais um dos motivos em que Paulo fala conosco, com a igreja, a que não recebamos a graça de Deus em vão. Por quê? Ele deu o seu único filho, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, diz a palavra, para que nele fôssemos feitos filhos da justiça. Então, amados, falamos aqui agora sobre o dia da salvação. Vamos agora para o quinto dia, o dia do julgamento. O dia do julgamento está em 2 Pedro. Está em 2 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, vamos chegar lá. 2 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao verso 13. Nós vamos falar agora sobre o dia do julgamento. Amados, o negócio é sério. Estamos percorrendo a palavra de Deus para ver de tal seriedade de forma que é tratado este assunto. Apenas 3 letras, dia, a diferença. O dia do julgamento, 2 Pedro, capítulo 2, 9 a 13. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências, em vontades de imundícia, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Lembra-se lá atrás, na hora da semeadura, o homem planta a sua semente, ele mesmo faz a sua semente, ele faz com que ela brote, vai colher, mas na hora da colheita ela voa. Amados, olha aqui, ó. Como nós lemos aqui, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas, manchas, são eles, e máculas, pecados, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Você vê que os ímpios, eles se assentam junto com os eleitos. Há uma diferença muito grande. Nós vimos aqui, ó, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Há uma diferença, há um entrechoque entre essas duas razões. Não adianta, o homem natural, ele não vai entender. Amados, se não for pela graça de Deus a derramar sobre nós esta sua graça, para que nós possamos, então, ouvir a palavra e o dom da fé, ele chegar até nós, para que possamos, através da sua palavra, então, receber esta medida transbordante, recalcada, e nós sermos abençoados, amados, e sentirmos no coração que ele nos libertou realmente do pecado, do homem velho
ele não se lembra mais. Portanto, amado, deixamos a nossa velha carne, a nossa velha roupa de lado e prossigamos para a salvação, para o alvo, que é a nossa salvação. Lembramos então sempre que ele livrou Noé, o pregoeiro da justiça, com a sua família e 7 pessoas. Certamente estas famílias, essas 7 pessoas, eles eram os piedosos. São os piedosos de hoje, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que oram, aqueles que jejuam, aqueles que fazem a campanha, aqueles que têm abençoado os irmãos, às vezes sem poderem, com pouca coisa, eles abençoam, porque a palavra diz: melhor é dar do que receber. Amém, amados? Então, ele livrou o justo Ló, como nós lemos lá atrás, que cansado de viver, estava naquele mundo mau e dissoluto. Nós lemos isso, amados. Sim, e como tem sido hoje, não é a mesma coisa? Assim o Senhor ainda tem sobre nós uma promessa. Nós lemos aqui, que ele nos mostrou, livrar os piedosos. Amém, amados? Nós saímos do dia do julgamento agora, vamos então para o 6º dia, o dia de Deus. Estamos também em 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Diz assim, ó, o dia de Deus, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, amados, isto é uma promessa, isso vai acontecer em breve, porque os sinais, como diz o louvor, já se mostram cada vez. Tsunamis, vulcões, terremotos, maremotos, guerras, nação contra nação, pestes, enfim, pais contra filhos, filhos contra pais. Tudo isto já é o princípio do fim, amados. Mas nós vemos aqui que essa 2 Pedro ela se divide em 2 partes. A causa. Qual foi a causa desta situação aqui, que chega a este ponto, a promessa de Deus? Porque quando Deus permitiu essas escrituras, eu digo que nós somos um livro escrito por Deus. Ele sabe o início, o meio e o fim. Da mesma forma daquilo que nós estamos firmados à terra. Ou seja, qual foi a causa destas que chegou para, digamos assim, para que chegasse a esta conclusão? A queda do homem pela sua desobediência. Isto gera o quê? A consequência. Qual vai ser a consequência disto aqui? Tudo isto se desfará. Nós veremos aqui agora. Com detalhe, será rápido, diz a Bíblia, num piscar de olhos. Não tenho sombra disso. Não tenho sombra de dúvida sobre isto. Será eterno. O que vem a ser eterno é fora do tempo, sem início e sem fim. Amados, sem fim. Não adianta. Do latim, este eterno chama-se aeternos, que dura, ou seja, que dura para sempre. Com isto, então, resta uma posição para nós, a igreja. Nós, os remidos, os justos, os santos, os eleitos, os filhos de Deus, guardemos-nos, nós temos que ter esta posição, guardemos-nos do engano dos homens maus. E a Bíblia vai nos dizer mais ainda, por quê? Para quê? Primeiro, para que não sejamos arrebatados com eles na sua ignorância. Se nós temos a palavra, que é a rocha viva, a rocha eterna, nada mais pode nos demover. Nós estamos sobre a rocha sólida, uma rocha firme, enquanto eles, na sua ignorância, estão edificados na areia. Segundo, para que não descaiamos da nossa firmeza em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Terceiro, para que a igreja seja como Jó, que não venhamos
Que a igreja seja como Jó, capítulo 19, verso 25. Que nós venhamos sempre a dizer e a viver: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por que, amados, nós falamos isso? Eu vou continuar a leitura agora, nós vamos ver aqui, olha só, eu li o versículo 12, vou ler o 13 até o final, para que nós fiquemos inteirados sobre este assunto. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardemos estas coisas. Procurai que dele sejais achados imaculados, um conselho para nós. Sejamos achados imaculados, irrepreensíveis em paz. E tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Só este pode revelar a graça de Deus sobre a vida daqueles que temem e buscam a Deus, né, amados? Verso 16. Falando disto, em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Amados, veja bem, a situação, eles distorcem as escrituras para a sua própria perdição. Vamos continuar. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, por isso que nós temos que ser como Jó. Nós não podemos dar ouvido, como diz a palavra, a comichões dos ouvidos de outros, daqueles que são indoutos na palavra, amados, daqueles que não têm o conhecimento de Deus. Eles têm o conhecimento humano pela força do seu braço, pelo seu poder aquisitivo. Não sabem eles que tudo que eles têm foi lhes dado do alto. Porque a Bíblia diz o quê? Do alto, o homem não tem nada se do alto não lhe for dado. Viu, amados? Então nós temos que ser como Jó. Nós temos que ser como Jó. A igreja, ela tem que ser como Jó. Como diz Jó, o que diz Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, amados, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. É outro conselho que a palavra nos dá. Por quê? Porque só dele é a glória, hoje como no dia da eternidade. Agora, então, amados, e você, qual o dia que você tem vivido? E o que você pensa do hoje? O que você pensa da eternidade? Uns ressuscitarão, diz a palavra, para o gozo eterno, para a alegria eterna, e outros para o horror eterno. Lembre-se, você ainda tem chance. O agora ainda é hoje. Lembre-se, o agora ainda é hoje. Daqui a pouco pode ser ou será a eternidade. Para qualquer um, para mim, para ti, para qualquer um daqueles que estão nos acompanhando. Então, amados, para encerrar, eu quero deixar um capítulo da Bíblia em Hebreus. Talvez você, Hebreus capítulo 8, do verso 12, talvez que você esteja vivendo num dia entenebrecido, em situações difíceis que a vida às vezes
nos dão esses sustos, talvez drogas, prostituição, todo tipo de pecado que desagrada a Deus, e desagrada mesmo, porque a Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não adianta qualquer um de nós querer dar desculpas e inventar qualquer coisa, filosofia, qualquer coisa, não interessa. Tudo está nu e patente aos olhos daquele com quem temos que prestar contas. Mas a misericórdia dele, eu quero levar a ti, que, embora para ti possa não haver mais jeito, mas olha o que Deus tem para a tua vida, para você achar que não tem mais jeito. Eu não quero contar o testemunho da minha vida, mas eu quero contar o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 8, verso 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. O Senhor tem esta misericórdia para conosco. Isto é chamado a graça de Deus. Para que você alcance isto, você tem que chegar para o Senhor, se render diante dele, levantar a sua mão ao alto e dizer: Senhor, não aguento mais. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer este Jesus Cristo. Eu quero conhecer o Deus de Abraão. Eu quero conhecer o Deus dos crentes. Eu quero conhecer o Deus que fez os céus e a terra. Por que você deve conhecer? Porque só Ele tem esta condição de tornar a te fazer uma nova criatura. Porque Ele diz: porque serei misericordioso para com as tuas iniquidades e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Amados, o Senhor é bom, Ele é misericordioso, Ele quer te dar uma vida eterna, uma alegria eterna, um gozo eterno. Lembra-se, a eternidade não tem fim. Não tem fim, não adianta. Horror eterno para a eternidade ou alegria eterna para a eternidade. Então, amados, aqui eu encerrando digo, assim está escrito, assim diz o Senhor, que Ele te abençoe e que Ele te guarde. E você que compartilhou esta palavra, compartilhe esta palavra, torna eu a dizer, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, amados? Até a próxima, querendo e permitindo o Senhor. Amém. Glória a Deus.